Salmo 17, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração. O salmista apresenta diante do advogado fiel a sua justa queixa. Não é para ficarmos passivos, coniventes com erros, mas apresentarmos para o Senhor todos os acontecimentos. Certas coisas nós vamos poder intervir com palavras, com atitudes, e muitas outras nós vamos precisar orar, entregar nas mãos de Deus as nossas causas. E Deus, que é o justo juiz, e Ele é misericordioso, e também Ele sabe o que tratar com cada filho, com cada pessoa. Ele certamente, Ele intervém na hora certa. E no versículo 6 diz assim: eu clamo a ti, Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. E aí o salmista vai falar as coisas que ele acha que o Senhor deve fazer. Mas devemos nos lembrar da nova aliança, que diz que devemos amar até os inimigos. E certas coisas que são faladas nos salmos, a gente não deve muito orar exatamente como está ali, porque é preciso levar em conta que quando a gente ora pelos que nos perseguem e caluniam, são labaredas de fogo, a gente consegue fazer com que uma chama, uma força transformadora de Deus possa vir sobre essas pessoas que perseguem e caluniam. Mas o salmista aqui, que é Davi, nesse Salmo 17, ele faz uma oração a Deus. E é interessante como ele fala aqui no versículo 8, protege-me como a menina dos teus olhos. E assim as mães podem orar por seus filhos, os pais podem orar por seus filhos, por seus irmãos, por seus pais, por quem ele quiser interceder.
as mulheres, os homens fazerem essa oração. Em vez de falar, protege-me como a menina dos teus olhos, direciona para as pessoas que você quer que Deus abençoe. E diz assim, Senhor, protege fulano de tal, protege fulano de tal como a menina dos teus olhos. E intercede. Às vezes não identificamos o inimigo, mas a palavra de Deus diz no Salmo 91 que Deus nos livra de perigos escondidos. E no Salmo 121 é dito que Deus é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, que Ele guarda a vida, guarda a alma, guarda a entrada e guarda a saída. E nós devemos orar isso sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nós estamos pedindo para Deus protegê-los. Senhor, guarda a vida, guarda a alma. Só da gente começar a falar o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, só de começar a falar. É impressionante como é poderosa essa palavra que a gente proclama sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles pelos quais intercedemos. Só de começar a falar, a proclamar o Salmo 121. Por causa do poder da palavra. É como uma espada, como fala em Efésios 6. A espada da palavra é uma arma de guerra, é uma arma de guerra espiritual, é uma arma de ataque. E quando a gente começa a proclamar isso, onde quer que estejamos, se tiver um problema e a gente ali falando, se não puder falar, pensa, porque o pensamento é uma palavra pensada. E quando não dá para falar, porque no ambiente que a gente está não pode falar, e a gente às vezes está num lugar público, e a gente pensa e ora aquele salmo, e a gente vê que aquilo ali é ao mesmo tempo que é uma palavra de ataque, porque é a espada da palavra que está sendo usada, é o escudo da fé, porque nós estamos ali movimentando a nossa fé, e a gente apaga os dardos inflamados do maligno, e isso é um exercício para o dia inteiro, todos os dias, e tem hora que a gente fica bem cansado de estar o tempo todo em oração, mas é necessário. E o Salmo 91 também, se a gente só deixar ele aberto lá naquela página da Bíblia, não tem efeito. Mas se a gente proclamar o Salmo 91, só de a gente começar a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa, descansará. E aí vai falando, memoriza o Salmo e fala e diz várias vezes, porque a palavra a gente memoriza, mas às vezes o Salmo é uma palavra estratégica ali já como um combate ao mal, por causa das palavras que são ditas naquele Salmo. E não é só essa palavra que a gente tem que usar. Quando a gente, por exemplo, se sente que tem uma acusação contra nós, a acusação não é de Deus. O Espírito Santo, quando ele quer nos ensinar alguma coisa, vem com paz. O ensinamento do Espírito Santo vem com paz. Não vem com deboche, não vem com sarcasmo, não vem com comparação, não vem com desprezo, nada disso.
O Espírito Santo, quando ele nos ensina, vem, a gente sente que a gente tem um arrependimento, quer mudar e a gente logo consegue agir diferente. Existe uma transformação, ainda que não seja imediata, mas a gente já começa a pensar diferente e com o tempo nós vamos melhorando. Alguns mais rápido, alguns demora mais, porque depende da história de vida, depende de vários fatores. Mas existe uma transformação real porque existe uma ação do Espírito Santo. Mas o fato da gente proclamar a palavra, a gente já está usando a espada da palavra que diz em Efésios 6. Por exemplo, diante dessas injustiças, que a gente sabe que não é Deus corrigindo, é o inimigo usando pessoas para acusarem. A gente fala assim, ó, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É uma palavra que a gente pode proclamar. E assim a gente vai proclamando a palavra. Em várias passagens bíblicas, que a gente sabe a palavra para usar a espada da palavra. A Bíblia diz que a gente tem que saber manejar a palavra, a espada da palavra. Então, manejar entre aspas. Então, esse salmo aqui, o Salmo 17, é uma súplica que Davi faz a Deus diante das perseguições, diante dos ataques dos inimigos, dos perseguidores, e ele entrega para Deus. Porque triste coisa é a gente querer fazer a justiça com a nossa própria mão. Triste coisa é a gente se pegar desejando o mal das pessoas. Triste coisa é a gente pagar o mal com o mal. Não é esse o caminho. Porque tem coisas que a gente vai se defender. Aqui na Terra existe a lei, existem advogados, existem juízes, pessoas que estudaram para isso. Muitas coisas a gente pode se defender e temos o nosso direito de fazer isso. Mas quantas coisas que só entregando nas mãos de Deus. Só entregando nas mãos de Deus. E Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado fiel. É o Deus que cuida de nós, que nos defende como um escudo. No Salmo 91 mesmo diz que a fidelidade de Deus é o nosso escudo protetor. Em algumas traduções dizem a tua verdade é escudo, mas existe também uma tradução que diz a sua fidelidade é o nosso escudo protetor. De qualquer maneira, tem outras passagens que dizem que o próprio Deus é o nosso escudo protetor. Então, nós precisamos aprender a entregar nas mãos de Deus os nossos problemas e a descansar em Deus, apesar dos nossos problemas. Davi aprendeu a fazer isso, mesmo enfrentando muitas guerras, guerras literalmente falando, e guerras espiritualmente falando também, porque as batalhas espirituais não são coisas de hoje, sempre existiram.
é aprender a descansar, apesar das guerras. E uma das maneiras da gente descansar é orando, como ele fez aqui. Outra maneira é conhecendo a palavra de Deus, para que ela, na hora da angústia, seja alento, para que ela, na hora da angústia, seja a palavra que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, vai se servir para lembrar a gente aquilo que a gente já estudou. Ele vai ter como nos lembrar, porque a gente já estudou. A gente já se alimentou da palavra. Então a nossa mente está cheia da palavra. João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra. Lâmpada para os nossos pés. Quando está tudo escuro, na escuridão dos problemas, que nós não sabemos qual será a solução, vem lá a lâmpada para os nossos pés, que era como era usada a luz para iluminar os caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, aqui esse Salmo 17. Oração davídica. Para a gente entender que um homem como Davi, segundo o coração de Deus, ele entregava para Deus questões das mais sérias, das mais graves, ele entregava para o Pai, que é quem podia resolver essas questões. Um homem de guerra que derrotava inimigos muito fortes, derrotou gigante, um homem que lutou contra um gigante, um homem que venceu tantas batalhas, diante de certas adversidades, ele estava se derramando na presença de Deus. Ele contava com Deus, até porque se não fosse por Deus, ele não teria vencido todas essas coisas, esses inimigos, esses gigantes. Ele só venceu o gigante, ele só venceu essas guerras porque ele ia na força de Deus. E ele se quebrantava, ele reconhecia que era na força de Deus, que ele sem Deus não iria conseguir. Por isso, ele consultava o Senhor antes de fazer alguma coisa, se ele ia para uma cidade ou outra, se ele ia para a guerra, ele consultava o Senhor, ele orava, ele falava com Deus, ele perguntava para Deus. Então, esse relacionamento com Deus, essa entrega da nossa causa para Deus. Senhor, o Senhor está vendo? Sim, o Senhor está vendo. Então, eu te entrego isso nas tuas mãos. Eu te entrego esse problema, eu te entrego essa causa, eu te entrego essa situação. Eu te entrego, Pai, que eu possa fazer a minha parte e que o Senhor possa conduzir tudo, preparar tudo para que tenha os acontecimentos do jeito certo, da maneira que te agrade, que o Senhor faça conforme, Senhor, o teu parecer diante dessa ou daquela situação. E a gente precisa agir, porque orar faz parte, mas também precisa também agir. Mas quando a gente já fez o que tinha que fazer,
E aí a gente precisa orar. E orar é algo tão difícil às vezes. Às vezes é mais fácil e às vezes é uma batalha muito grande. Porque a gente está guerreando, Deus vai à frente da peleja, mas nós estamos guerreando contra não pessoas, não seres humanos que nós estamos guerreando, não. Não é contra seres humanos, como diz lá em Efésios 6:10. Nós estamos guerreando contra poderes do mundo das trevas e está repreendido em nome de Jesus. E essas batalhas a gente só vence vestindo a armadura de Deus todo dia, tornando a levantar os joelhos cansados e desconjuntados e colocando a nossa dependência em Deus, a nossa esperança em Deus. E isso nunca vai acabar. Nós sempre vamos estar dependendo de Deus. Todo dia. Por nós e pelos que nós amamos. E até pelos que nós intercedemos, porque se nós estamos em Cristo, uma das primeiras coisas que aparece em nós é a compaixão de Jesus. E aí nós vamos ter uma vida de intercessão, que o próprio Senhor coloca no nosso coração para interceder. Então a gente está sempre dependente, sempre produzindo esse fruto. Em primeiro lugar, da oração, da intercessão, que tudo começa na intercessão, tudo começa na oração. Nenhum ministério sobrevive sem oração, sem intercessão. Nenhum. Para dar certo aqui na terra, tem que dar certo antes no mundo espiritual. Porque nós não somos somente corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta falar que é tudo aqui na terra que se resolve, porque não é. Existem coisas que só a mão de Deus. Tudo é a mão de Deus, mas tem coisas que é só a mão de Deus sem a gente intervir, a não ser orando. E tem muitas coisas que mesmo sem orar, Deus já viu a nossa necessidade. Ele já viu o nosso coração, Ele viu como a gente tem feito no nosso dia a dia. E pela misericórdia dele, ele já nos socorre. A Bíblia diz que a chuva cai para justos e injustos, quanto mais para aqueles que se achegam ao Senhor e que desenvolvem um relacionamento com o Senhor. Então não dorme nem cochila aquele que te guarda, aquele que me guarda. Não dorme nem cochila aquele que guarda as pessoas que nós mais amamos. Não dorme nem cochila. Ele tem cuidado de nós. E a proteção dele, as misericórdias dele, de Deus. É por isso que nós não fomos consumidos. Não é porque nós temos nada de especial, nada. É pela misericórdia do Senhor. E o que nós podemos fazer, proporcional à medida da fé que já temos, a gente apresenta para o Senhor, para Ele multiplicar através de nós. Porque é bíblico. Multiplicar é bíblico. Parábola dos talentos.
mas entendendo que é na força de Deus, que nós, sem Deus, não podemos nada. Jesus é o grande eu sou. Quando vieram os soldados com Judas para prender Jesus, perguntaram quem é Jesus. Ele falou: eu sou eu sou, ou sou eu, tanto faz. Caíram aqueles soldados só dele falar: sou eu sou. Jesus é o grande eu sou, e nós não somos nada sem Jesus, absolutamente nada. Nós precisamos de Jesus para tudo. E quando nós orarmos, que a gente entenda que não existe oração sem entrega. A oração é uma forma de entrega. Se a gente tem orado e não está conseguindo descansar, é porque a gente não está entregando. Entregar não quer dizer que vai orar uma vez só, não. Vai orar várias vezes, sempre. Mas toda vez que orar, entregando, entrega realmente nas mãos de Deus as nossas petições, as nossas causas, mostrando para o Senhor como nos sentimos diante de tais situações. Se nós confiamos nos motoristas desse mundo, nos pilotos, nos psicólogos, quanto mais devemos nos mostrar para Deus, porque Ele já nos sondou há muito tempo. Antes que a palavra chegasse à língua, Ele já sabia tudo o que vamos falar. Mas nós mesmo assim falamos com Ele como nos sentimos a respeito do que estamos pensando, embora Ele já saiba. Mas Ele quer ver a nossa disposição nesse relacionamento. E quando a gente fala, Ele está falando conosco também. As coisas que nós precisamos entender. Para quem vive no Espírito, vai entender. Tem coisas que a gente só discerne espiritualmente. Coisas espirituais só discerne espiritualmente. Quem não anda no Espírito Santo não entende ainda. Mas quem anda no Espírito Santo entende. Já entende. Tem gente que entende muito mais até, outros entendem menos, mas o importante é viver pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, para a gente não se esfriar, não apostatar, para que o Senhor não remova de nós o nosso candeeiro, não sei se é assim que se fala, que Ele não nos ache negligentes com as coisas do alto, porque isso seria uma tragédia para nós. Precisamos estar presos à videira como ramos que produzem fruto, porque o ramo que não produz fruto, o Pai o corta. E o ramo que produz fruto, o Pai poda para que produza mais fruto ainda. Que o Senhor nos abençoe em todas as causas que estamos apresentando para Ele e que Ele traga para o seu aprisco as ovelhas que Ele quer trazer para que se apresse a volta de Jesus e não se atrase, porque os dias têm ficado muito trabalhosos e nós precisamos que Jesus volte
Nós precisamos que o Senhor consiga com que a palavra seja pregada em toda a terra, que o Senhor traga para Ele aqueles que Ele quer trazer, que o Senhor consiga fazer esse preparo da noiva embranquecida, sem mácula, sem ruga, para que Ele consiga fazer com que a sua volta não se atrase, mas esteja adiantada, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas pelas épocas que já se podem discernir, já está perto. E que nada atrase a volta de Jesus. Que cada pessoa procure trazer o coração a cada dia mais limpo, tirando as ervas daninhas e plantando boas sementes, cultivando na mente, no coração, essa palavra, como quem cultiva a semente na terra boa. Deixa a palavra cair na terra boa, não deixa à beira do caminho, para os pássaros roubarem, os pássaros entre aspas, né? Quem rouba é o inimigo. Não deixa os espinhos, que são as preocupações deste mundo, sufocarem a palavra. Não deixa que a palavra fique no meio das pedras e não crie raiz. O que cria raiz em nós é ler a Bíblia, é procurar estar em contato com a palavra, é firmar nosso coração, nossa mente, nossa alma em Cristo, para a gente criar raiz. E essa palavra, essa semente, possa encontrar terra boa e nós vamos cultivar essa semente nessa terra para que germinem as melhores coisas nos nossos corações, na nossa mente. Evitar todo tipo de coisas ruins, não deixar isso entrar na nossa mente, nem na mente da nossa família. Mas lutar por um cristianismo puro, como era no início. Porque é isso que nós estamos aqui para fazer nessa terra. Nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui nessa terra. E precisamos nos ajudar, ao invés de ver como a gente tem visto aí, pessoas só usando a palavra para criticar uns aos outros, para derrubar uns aos outros. Não pode ser assim. Nós precisamos nos ajudar, estender a mão, como aquele bom samaritano. O samaritano é considerado inferior, mas olha a palavra como diz, o bom samaritano foi o que foi considerado bom. O levita não ajudou o próximo, o sacerdote não ajudou o próximo. Quem ajudou? O que era considerado inferior, um samaritano. E ele estendeu a mão para o próximo. Precisamos de mais bondade no mundo. A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é o que a gente tem visto. Como tem se esfriado o amor. Misericórdia. Em 1 Coríntios 13, diz que só o amor permanecerá. A fé, a esperança e o amor. Mas só o amor permanecerá. O amor é o mais excelente. É o dom que o apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Corinto, que queria tanto apresentar dons.
E ele fala, ainda que tivesse dom até de falar a língua dos anjos e dom de profecia, se não tiver amor não adianta nada. Então, esse salmo que eu li aqui, ele fala dessa entrega, dessa oração, orando pelas causas dele para Deus, para Deus. E quando a gente pensa que a gente está entregando uma causa para Deus, a gente precisa entender o seguinte: quantas coisas Deus está requerendo de nós para que nós pensemos no nosso relacionamento com Deus, que é o que vai realmente influenciar nos acontecimentos da nossa vida. Nós estamos pedindo as coisas para Deus e falando: Senhor, olha para mim, olha para minha família. Nós estamos falando para Deus. Mas o que Deus está esperando de nós? Nós temos responsabilidades também diante da vida. Vamos apresentar nossas causas, até queixas, mas porque nós temos um Pai, mas vamos entender quais são as nossas responsabilidades diante de Deus também.